Abri ele, olha a situação que tá esse motor de arranque por dentro. Outro detalhe que o carro é um Honda e a multimídia é pela Mitsubishi. E aí eu consegui fazer um cabo força com alavanca, ó, nessa área aqui, ó. E é assim, ó, inacreditável, tamanha incompetência desse pessoal. Isso que trabalho só com Nissan. Tem dois parafusos 8 aqui por baixo da unidade do ar-condicionado. Todas as revisões aqui tinham sido feitas sempre dentro da autorizada. Mas aí aconteceu esse problema aqui, a garantia lá foi negada, né? Dica pra quem nunca removeu. A capa aqui de baixo. Hoje de manhã me estressei já. Na verdade, tô me estressando a semana inteira, pessoal. Em questão, nunca falei isso pra vocês, a questão de peças ali pra Nissan Frontier. Essa caminhonete já tá aqui há algum tempo. Obra e mais o que o pessoal lá da autorizada pode dizer que aconteceu, né, gurizada? Então evite problema, tá? Fuscão preto! Falei pra ele que eu não troco, já vou dar a dica pra vocês do canal. Já falei em outras. As minhas mensagens não é todo mundo que consegue entender também, né? Uma mangueira que sai daquela solenoide, que é uma torneira elétrica, né? Ela vai pro lugar sozinha, né? Vai, vai! Esse rolamento fundiu aqui no eixo, que não sai nem por um decreto. Tô fazendo por cima. Bom, correria total aqui. O compressor ali do Voyage ainda não terminei de desmontar ele. O arranque, abri ele. Olha a situação que tá esse motor de arranque por dentro. Todo oxidado, né? Olha só isso, gurizada. Vazou água de bateria, água do radiador aqui por cima, né? Virou no ó do borogodó. Enfim, lavar, limpar tudo, lubrificar, recondicionar ele, deixar perfeito. O alternador também, mesma situação. O regulador comeu tudo, né? O óleo de hidráulico corroeu tudo. Comeu aqui o rotor. Olha só. O rotor inclusive está torto, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Esse rolamento fundiu aqui no eixo, que não sai nem por um decreto. Aí depois eu vou cortar ele para poder remover, para aproveitar a chapa de fixação, ó, que fica ali atrás, ó, né? Tem que tirar ela, enfim. Aqui já estão os dois rolamentos originais pela Tinquin. Aqui o mancal traseiro do alternador já está lavado. Só falta limpar e secar ele melhor aqui para poder já iniciar a montagem do alternador em questão. O alternador ainda falta algumas peças chegar. Parte de arranque ainda falta lavar para poder analisar todas as peças que estão danificadas, né? E o compressor também desmontar para resolver tudo aí. Eu não sei se eu vou poder mostrar tudo para vocês porque a correria tá grande. Hoje é sexta-feira, para quem não tá por dentro do assunto. E a gente tem alguns carros aí para entregar, né? A caixa de direção aqui do Voyage eu já coloquei ela aqui para ver se ela vai pro lugar sozinha, né? Vai, vai! Não tá bem domada ainda, cuidado, daqui a pouco eu rebento ela na voadeira. O Voyage ali agora vou ter que tirar a carcaça da termostática, mas antes quero comunicar ao cliente a respeito. A princípio tá tudo liberado, mas quero manter ele a par da situação ali, daquele vazamento que eu mostrei pra vocês antes aí, né? O Fusca ainda segue na mesma, a Corolla na mesma e os outros carros também na mesma, em nome de Jesus, gurizada. Vamos à luta, meu povo. Aqui no Voyage foi tirada a admissão para poder trocar essa carcaça inteira que sai lá da atrás da bomba d'água, né? Ela segue até aqui, que por aí vai. Aí o vazamento, ó, tanto vazando por cima, estão vendo aí, ó? Quanto lá por baixo. Deu certo, filho? Já mostro pra vocês o que é isso. É só o botão que vocês acabaram vendo ali na bancada. É o botão aqui do bloqueio aqui desse Ford Cargo. É um Ford Cargo traçado. E esse botão aqui é um interruptor bem simples, tá? Ele tem 4 pinos. 2 pinos aqui são responsáveis pelo acendimento da lâmpada, né? Da iluminação interna do botão. Os outros 2 pinos aqui nada mais é do que o pino de contato, né? Os dois interruptores, né? Um encosta no outro, como eu vou fazer aqui no fio aqui agora, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Se vocês estão ouvindo o acionamento do pistão lá no diferencial traseiro, ó. E o acendimento também da lâmpada no painel, ó. Desliguei, liguei, ok? Bom, o botão, pessoal, o que eu fiz? Eu abri o botão, limpei aqui a palheta de contato, que na verdade é só uma palhetinha que encosta e solta, né? Fecha e abre o contato, conforme eu fiz no fio ali. Uma dica e um macete que eu quero passar para vocês. No sistema desse caminhão aqui em específico, o sistema é bem simples, né? É um positivo direto pós-chave, né? Um linha 15. Sai do botão, isso obviamente passa por um fusível antes, né? Ok? E segue até uma solenoide lá, que vai liberar a passagem de ar para um pistão hidráulico, né? Na verdade um pistão pneumático a ar, né? Uma solenoide a ar lá. Um pistão a ar, né? E que vai fazer o acionamento do conjunto do bloqueio na parte interna do diferencial. Essa parte eletrônica, esse solenoide, né, que abre a torneira de ar, vamos dizer assim, ela tem um enrolamento, uma bobina de fio. E quando essa bobina ela é desenergizada, ocorre o fenômeno, né, de retorno de corrente eletromotriz, ou seja,
é devolvida ao acionador uma corrente muitas vezes 3 vezes superior à tensão de aplicação, tá? De forma resumida, essa faísca que vocês estão vendo aqui, ó, no momento do desligamento, ó, é o retorno da bobina lá da solenoide, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá ruim aqui, calma, gurizada, vamos lá. Olha lá, ó. Ó. Vocês estão vendo aquela faísquinha que tá dando ali, pessoal? Vocês notem que não é quando eu aciono, ó. É quando eu tiro, ó. Tá vendo, ó? Eu vou tirar. Ó, vou tirar. Aí é que dá a faísca. Ok? Isso aqui nos cursos de ar-condicionado eu já falei bastante isso aqui para os alunos, né? E também já falei várias vezes aqui no canal sobre esse detalhe. Então você tem uma bobina, né? Ela é energizada, ela gera um campo magnético para abrir uma válvula, né? Para atrair uma solenoide de abertura de uma válvula. Porém, no momento que você tira a energia dessa bobina, toda a parte metálica dessa bobina passa a gerar uma interferência eletromagnética no fio que agora está desenergizado. E a bobina que recebeu energia para virar um ímã e atrair uma torneira, uma alavanca, né? Por exemplo, agora ela passa a ser um gerador de energia. Porque eu vou dar uma aula básica de elétrica para vocês aqui, gurizada. Basicamente é assim, ó, só para vocês entenderem. Linguagem bem simples aí, ó. Depois quem tiver curiosidade se aprofunda um pouco mais sobre o assunto. A solenoide lá, como que ela trabalha, né? Ela tem um ferro, ok? E aqui vamos supor que tem uma torneira, que para abrir essa torneira precisa ser puxada para cá, ok? Então a engenharia calcula que se a gente colocar um ímã aqui, o que o ímã vai fazer? Ele puxa esse ferro para cá, correto? E eu consigo transformar essa barra de ferro aqui, se eu quiser, num eletroímã, utilizando a eletricidade. Então a partir do momento que eu pego essa barra de ferro, enrolo aqui, por exemplo, umas 1000 voltas de fio, né? E eu coloco um positivo e um negativo nas pontas desse fio que foi enrolado aqui, eu torno essa barra de ferro um ímã. Então toda vez que eu energizo aqui, isso aqui vira um ímã. E o que ele faz com o ferro que está aqui para abrir a torneira? Ele abre a minha torneira eletronicamente, né? É assim que a válvula solenoide funciona, né? Ela funciona por um ímã. E esse ímã é gerado através da eletricidade, né? Que faz o ferro, né? O núcleo da bobina de ferro virar um ímã e atrair, por exemplo, a ponta da torneira, ok? Mas em situação reversa também, como que a gente consegue gerar energia elétrica? A partir do momento que você tem somente uma bobina de fio, um rolo de fio, por exemplo, e você aproxima um ímã desse rolo de fio, você gera energia nesse rolo de fio. É interessante, né? Estou explicando com a linguagem simples, tá? Então, quando isso aqui é um ferro, imagina que isso aqui é um ferro, que tem que se transformar num ímã para puxar esse outro ferro para cá e abrir a torneirinha. Então, esse é um ferro. A partir do momento que eu energizo esse rolinho de fio aqui, ó, de 1000 metros de fio, por exemplo, que está em redor dele, essa bobina de fio, coloca um positivo e um negativo aqui, e esse ferro agora passa a ser um ímã, né? Ele vai atrair e fazer o trabalho. Porém, quando eu tiro os 12 volts aqui, a alimentação dessa bobina, por alguns segundos, esse ferro ainda permanece imantado. Entende? Ele ainda permanece imantado. E aí é onde acontece a reação reversa. Ele imantado, então agora, por um curto período, esse pedaço de ferro, ele é um ímã e aí ele passa a gerar energia através do fio. Então acontece aquela reação contrária que eu falei para vocês. Se você tem uma bobina de fio e você aproxima um ímã, você gera energia. Então o ferro que está aqui dentro, ele gera energia e devolve essa energia pela fiação na rede. E aí o acionador, ou seja, o botão, ou o relé, ou o módulo que mandou a energia para que esse ferro se tornasse um ímã, agora é nocauteado com um coice de energia eletromotriz 3 vezes superior. E aí a longo prazo começa a salpicar as paletinhas de contato, né? Por isso que você, quando tem um interruptor simples, um botão, você abre o botão e os dois contatos estão lá preto, assim, ó, com aquele salpico. Aí você pega uma lixinha, lixa, fica funcionando de novo. Depois de alguns meses vai lá e tá tudo salpicadinho de novo. É aquela faísquinha que a longo prazo, ó, vai deixando o contato queimado, ó. Essa faísquinha ali, ó. Ó. Aquela faísquinha lá, ó. Vocês estão vendo lá, ó. Tá meio ruim de ver, né, pessoal? Enfim, ó. Aquela faísquinha lá, quando eu desligo, é que vai deixando, vai queimando a palheta de contato do botão e a longo prazo dá problema. Existe solução para isso? Existe. Algumas bobinas utilizam de um diodo, né? Ligado, curto-circuitando, com a linguagem simples, os fios das duas bobinas, para quando essa energia eletromotriz for devolvida à rede, ela descarrega aqui entre os dois pontos no diodo, ok? Outra solução é a instalação de um relé. A gente colocaria um relé aqui,
para que esse retorno ali voltasse só para a palheta de acionamento do relé e não mais ao botão, né? E aí a gente aumentaria a durabilidade e a vida útil do botão em questão, ok? Aqui a princípio eu não sei de fato o que eu vou fazer, se eu vou deixar igual é o original, porque desse jeito já é original, né? Mas a longo prazo já é previsto aqui uma fadiga do botão por causa desse fenômeno, né? Que todo mundo, enfim, vocês entenderam aí, né? Então são detalhes assim que, enfim... No sistema desse caminhão aqui, é simples, sai do botão e vai para lá. E aí acontece esse detalhe a longo prazo, né? Existem outros caminhões que tem um sistema de relé, que aí o bloqueio só entra com o pedal de freio acionado e embreagem. Existem outros caminhões, por exemplo, que aí existe um relé interligado ao sistema de alternador, que aí ele só entra o bloqueio com o RPM abaixo de 1000 RPM. Pelo sinal W de giro do alternador ele consegue calcular isso aí, o relézinho. E aí não libera. Os caminhões da Mercedes mais antigos era assim. Então são detalhes assim, né? Esse sistema aqui é mais simples, né? Mas há alguns cuidados também, porque por ele ser tão simples ele não tem nenhum tipo de proteção, né? Então imagine que em alguma fase da vida venha a ser acionado esse botão acidentalmente, né? Ainda mais que é lá no lado do carona, né? Acaba entrando o bloqueio com o caminhão em movimento. Óbvio que aí a gente tem um fusível mecânico lá no diferencial, né? Um pino elástico que deve se quebrar, né? Nesse momento de acionamento indevido, né? Suponha que esse caminhão esteja, sei lá, 80 km por hora, o botão aqui é acionado acidentalmente, alguém bate com o joelho ali, por exemplo. Deve existir um fusível mecânico, né? Ou seja, algum pedacinho de ferro mais fraco propositalmente, que venha a quebrar lá no diferencial para que não quebre o diferencial de forma total, né? Isso é fusível mecânico que a gente fala, né? Enfim. E é isso aí, gurizada. Carros também é cultura. Para você que é cliente talvez não entendeu muita coisa, mas para quem é mecânico já tem um pouquinho de noção, isso aqui foi uma aula bem bacana e com certeza vocês tiraram bastante proveito aí desses ensinamentos. E Carlos também é cultura. Ok, gurizada? Vamos dando sequência aqui então. Depois eu mostro o dispositivo lá no diferencial para vocês entenderem um pouco melhor isso aí. Vou pedir pro senhor bater no botão e daí o senhor bate só para mostrar pro pessoal aqui. Gurizada, vamos se deitar aqui debaixo do bruto velho, tchê. Gurizada, aqui é potência, tá? Aqui é potência. Esse caminhão é traçado, gurizada. Olha aí. Olha o tamanho do diferencial do bicho, velho. Aí vai lá atrás, ó. Aquele diferencial lá atrás, gurizada, ele é simples, tá? O único que faz o bloqueio é esse aqui, ó, esse dianteiro, tá? O bloqueio é feito, ó. Lá em cima a gente tem a solenoide, ó. Bem ali na travessa do chassi. A gente tem a solenoide. Aquela solenoide vai liberar ar comprimido por essa mangueira lonada aqui, ó. Essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira ela vai entrar aqui em cima. E aqui em cima, deixa eu virar aqui, pessoal, ó. Aquela mangueira que sai daquela solenoide, que é uma torneira elétrica, né? Lembra da torneirinha? Aí o ímã vai puxar a torneira, vai passar o ar. Aí o ar vem e enche esse pistão aqui, ó. Aqui dentro tem um pistão, ó. Como fosse uma cuíca de freio aqui, ó. Aciona lá, seu Toninho. Ó, bateu aqui dentro, tá vendo? Vai. Isso. Aciona. Desaciona. Olha a mangueira, quer ver, pessoal? Olha a mangueira pressurizando, ó. Desliga. Vai. Ó, vê que a mangueira chega a encher, ó. Tá vendo? Vai. Vai. Então lá em cima, aquela solenoide, como é que ela é acionada eletronicamente? Como eu falei, é uma válvula, né? Uma torneira. Aqui ela tá fechada, aqui ela abre, né? Então ela é atraída por um ímã, né? Que é gerado conforme eu acabei de explicar pra vocês ali, beleza? É a eletrônica e a mecânica, né? Trabalhando junto. Enfim, lá atrás, ó, o diferencial traseiro ele é simples, ó. Ele não tem bloqueio na parte de cima. Ele faz o bloqueio somente. Fechou, seu doutor? Que seja eterno quanto dure, que dure pra sempre. Ai! Ô, pessoal, olha só, eu tô conversando com o dono do caminhão aqui. Isso aqui que a gente vai. O que eu vou fazer futuramente? Esse botão aqui, como eu falei, eu abri e limpei. A gente vai comprar um botão desse aqui novo, mais pra frente agora. E aí eu vou fazer a instalação de um relé. Para não ter que desmontar muita coisa aqui, pessoal, o relé eu vou instalar logo aqui atrás do botão. Porém, eu só tenho hoje o relé aqui na oficina, um relé grande. E aí, tecnicamente, eu teria que desmontar essa parte da frente do painel para colocar o relé ali atrás, né? Ou, de fato, desmontar a elétrica ali na saída da caixa de fusível e colocar esse relé por lá. Mas o intuito aqui seria colocar um relézinho como esse aqui, ó. Um mini relé, ó. Igual esse. Logo aqui atrás do botão, né? Assim, aqui assim. Só que esse aqui não dá porque a amperagem dele não é o suficiente aqui pro que eu preciso, né? Então eu vou providenciar isso aí. Esse caminhão vai ter que retornar para arrumar também o freio motor. Quando ele vir para arrumar o freio motor, eu faço isso aí. A gente vai colocar um botão novo. Esse aqui o motorista vai guardar de reserva. Eu abri, lixei, dei pressão ali nos contatos, né? Tirei
aquele queimado que fica nas palhetas de acionamento, gerado por aquela faísquinha que eu já mostrei, e que por aí vai. Tá funcionando, né? Que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre, amém, né? Mas mais para frente, vocês que acompanham o canal vão poder acompanhar aí o desfecho disso aí, tá beleza, pessoal? Ficou meio longo, meio maçante, mas o vídeo aí, quem é da área, acredito que gostou dessas informações que eu passei. E é óbvio que isso é só uma vírgula, né? Cabe a vocês aí botar essa vírgula nos pontos corretos aí. Com certeza vai abrir a mente de vocês para um entendimento muito mais amplo do que simplesmente eu demonstrei aqui. O que eu falei aqui, na verdade, gurizada, é um segredo oculto, tá? Isso que eu falei você não aprende em curso de elétrica, curso de eletrônica, nada. Isso são segredos ocultos que às vezes, quando você tem conhecimento desses detalhes que eu passei, sobre o retorno, sobre o porquê acontece, que tal e tal, a faísquinha ali, né? Enfim, isso às vezes faz você entender e você resolver problema, né? Por exemplo, vamos supor que você tem um caminhão aí numa empresa, que por algum motivo X ou Y, lá na parte traseira, está usando uma solenoide um pouco mais grande, porque já deu algum problema lá no mecanismo eletrônico, no mecanismo mecânico, perdão, e precisa de uma vazão maior de ar para ser acionado, ou esse caminhão foi adaptado um diferencial com um sistema blocante um pouco mais parrudo. Para poder acionar esse sistema blocante teve que ser colocado uma solenoide com uma vazão de ar maior. E aí consequentemente agora esse caminhão está queimando o botão a cada 2, 3 meses e você não sabe o porquê. E aí você já botou um botãozinho tic-tac, ficou feio lá no painel do motorista, né? Aquele botão grandão, mas aí resolveu e você não entende por que aquilo ali queima. Então são detalhes assim, né? Não é simplesmente você, agora coloquei um relé, não queimou mais. Ok, mas e o porquê que quando você coloca um relé não queima mais, né? Isso é que eu quis passar no vídeo para vocês, do porquê que acontece da palheta ali ficar preta, dela ficar salpicada ao longo do tempo. É por causa do retorno que acontece devido àquele fenômeno de uma hora o ferro ser um ímã e a outra hora ele virar um ímã pela eletricidade, e em outra hora aqueles poucos segundos que ainda ele permanece sendo ímã e que a bobina é desenergizada, ele passa a alterar sobre a rede, a injetar na rede uma energia. Ok? Isso é prejudicial ao componente de acionamento. Isso vale lembrar para vocês que o assunto é tão amplo que, por exemplo, um relé, a bobina de acionamento de um relé também acontece a mesma coisa. Então, quando você tem um relé que ele é acionado por um módulo, por exemplo, você tem que observar se a bobina desse relé que você vai trocar tem um sistema para reter esse tipo de corrente eletromotriz. Porque senão você troca um relé de uma injeção eletrônica, por exemplo, um relé de acionamento de ventoinha, depois de alguns meses queima o módulo de injeção, né? Queima a saída do drive, né? Queima o drive da central, né? Muito comum de acontecer nos carros da GM, né? Acontecia muito em cadete antigamente, que usava os relézinhos mini na caixa e o pessoal adaptava um outro relézinho lá que era muito parecido, né? Mas na verdade não era, né? Enfim, então são detalhes assim que a gente que é profissional da área, né, pessoal, tem que estar sempre se atualizando para saber, né? E o meu intuito aí é sempre passar para vocês um pouquinho que a gente sabe, beleza, gurizada? E tem gente que ainda fala que eu não falo nada nos meus vídeos, né? Mas enfim, é que as minhas mensagens não é todo mundo que consegue entender também, né? Mas é isso aí, vamos dando sequência. Pessoal, Voyage aí do pai do seu Adenilson finalizado. Meu muito obrigado pela confiança aí no serviço. Mostrar para vocês como que ficou. Eu vou tentar encaixar aqui no vídeo agora uma imagem, né, de como o carro chegou e tal. Esse carro tinha vários detalhes, inclusive eles mesmos puderam acompanhar quando vieram aqui na oficina. O serviço já estava quase pronto e mostrei alguns detalhezinhos. E bom, eu dei o meu máximo aqui e tá aí o resultado. Mais uma vez o meu muito obrigado. Então esse carro foi feito limpeza de arrefecimento, aditivação do sistema, troca do reservatório, reparo na bomba do hidráulico que estava vazando. A consequência do vazamento do óleo de hidráulico em cima do alternador danificou o alternador, então foi recondicionado o alternador por completo. Foi trocado o kit de reparo do compressor do ar-condicionado. Foi trocado todas as correias, tanto as duas de acessório, né, que é uma exclusiva para o ar e outra para o acessório, como hidráulico e alternador. E também a correia dentada e o tensionador foram trocados porque contaminaram, né, com o óleo do hidráulico, enfim. Também foi trocada a bomba d'água, que ainda era original de fábrica, substituído as velas de ignição, cabo e vela, bobina permanecem ainda as originais, feito limpeza de corpo de borboleta, troca dos filtros. Também foi aberto o motor de arranque, né, porque esse carro vazou a água da bateria em cima do motor de arranque e também estava vazando a água do radiador pela carcaça ali da termostática em cima do arranque também.
Então foi aberto o arranque, foi recondicionado o motor de arranque também. E corrigido detalhes aí enfim, tá? Então, tá aí, pronto o carro, né? O meu muito obrigado. E agora ele retorna para a sua cidade de origem, né? Retorna lá para Minas Gerais. É isso aí mesmo, gurizada. Esse carro é de Minas Gerais. Pessoal, esse Onix esteve na oficina há um tempo atrás. Vocês lembram do barulho em suspensão traseira e tal? Inclusive um inscrito do canal comentou, passou por uma dificuldade de encontrar um barulho na suspensão traseira do Onix e depois de muita luta ele achou e o defeito era no coxim. Seguindo a dica dele, muito obrigado, eu desmontei os amortecedores para poder analisar e realmente a gente tem uma fadiga nos dois coxins e uma folga na haste dos amortecedores. Então já encaminhei o orçamento aqui para o dono do carro para trocar os dois amortecedores, os coxins, e também vou remover o para-choque para a gente corrigir aquele detalhe lá, ó. Ele tem alguma coisa aqui que bate muito aqui ainda atrás do para-choque. A placa, eu dei uma calçada nela aqui por trás, mas ainda precisa a gente corrigir mais algum detalhezinho. E aqui no Toyota Corolla, então, para-choque já removido, né? E aí aqui começa a aparecer aqueles detalhes, né? Enfim, o para-choque era colado, eu já falei pra vocês alguma coisa, acredito que nos vídeos anteriores, né? Ó, foi feita uma massa aqui na lateral do para-choque, né? Dos dois lados, ó. Para-choque colado. Tô mais de 4 horas só pra remover isso, sem... Enfim, né? E aqui ainda tem a massa ainda no lugar do parafuso que segura o farol. E aqui na lateral, ó. Ó, tem que tirar ali pra poder soltar. Bom, isso não é o problema, né? O problema é que para voltar a fixar o para-choque a gente vai ter que adotar o mesmo procedimento que já foi feito aí, né? Colar novamente. Enfim. Ó. O farol aqui já tem uma pequena recuperaçãozinha que foi feita aqui no acrílico. Bem no cantinho. E bastante massa plástica, né? Cola aqui também. Ó. Show. É isso aí. Vamos dando sequência aí na manutenção. Fuscão preto. Não, gurizada, é vermelho, é vermelho. Frontier preta. Blaze prata. Blazer prata. Vectra preto. Vamos lá, gurizada. Notícias bombásticas aqui, ó. Honda Civic com teto. Isso é muito legal, muito raro. E muito bonito também. Ô, pessoal, a Honda aqui com barulho que tá vindo aqui no tensionador. Esse Honda usa aquele tensionador hidráulico. Acho que há uns 3 anos atrás eu tenho um vídeo onde eu tiro o compressor de um Honda Civic desse e eu falo alguns detalhes sobre aquele tensionador para vocês. E é justamente lá que aparentemente tem um problema. Quando liga o carro, principalmente pela manhã, coloca o carro em drive, ou até mesmo quando o ar-condicionado entra, que dá aquele solavanco no motor, o tensionador fica batendo, né? E então vou ter que desmontar aqui, remover o alternador, enfim, tudo que for necessário para poder chegar até ele e ver o que de fato vou fazer, se precisa trocar ou se gastou alguma coisa, enfim, tá? Esse carro também está com a bateria levemente descarregada. A princípio vai ter que ser trocada. Por motivo da bateria estar ruim, quando liga o carro dá aquelas quedas de tensão. Para quem não sabe, a bateria dos Honda, pessoal, é uma bateria pequena, de excelente qualidade, porém umas baterias pequenininha, né? Então esses carros, quando a bateria começa a dar problema, não consegue aguentar normalmente como outros carros que usam aquelas baterias maiores. Então aqui, quando a bateria já começa a se entregar, o carro tem uma tendência a falhar várias e várias vezes a partida, enfim, porque não há uma reserva muito grande, vamos dizer assim, com a linguagem simples para vocês entenderem. No caso desse carro, o que aconteceu? Parou de funcionar a multimídia. Eu deduzo que foi por causa desses detalhes, de vez em quando ele está negando partida, né? Falta bateria. E aí agora só liga o rádio, porém a tela não funciona. Então eu vou dar um reset. Talvez vou ter que desmontar essa moldura ali, ó, para poder tirar a multimídia e fazer um reset no conector traseiro dela. Mas antes de mexer ali, eu vou simplesmente só desconectar o cabo de bateria aqui, até porque eu tenho que mexer no alternador. E aí quando reconectar, que eu terminar o serviço mecânico, com sorte já volta a funcionar a multimídia. Se não voltar, eu tenho que tirar ela fora para poder avaliar e ver o que aconteceu ali, né? O cliente aqui inclusive pediu para, se possível, trocar essa correia de acessório. Falei para ele que eu não troco, já vou dar a dica para vocês do canal, já falei em outros vídeos, né? Mas para quem é novo, ficar por dentro, para quem esqueceu também. Gurizada, não troque correia de Honda, tá? Essa correia na concessionária, a última vez que eu olhei, tá na casa dos 900 e poucos reais, ela original.
E não aceita outra correia até o dia de hoje, tá, gurizada? Não adianta colocar outro tipo de correia nesses carros aqui, porque o carro começa a apresentar vários comportamentos anormais, inclusive no sistema de injeção eletrônica, em alguns casos até no câmbio automático, devido a simplesmente a aplicação da correia não original, tá? A correia que os fabricantes universais, aí, vamos dizer, fornecem para aplicação aqui, tem algum material, alguma coisa que gera um ruído, um campo magnético, que atrapalha o sistema de funcionamento desse carro. E só resolve quando você coloca a correia original. Então imagine você vir aqui, tira essa correia, joga fora, instala uma correia aí que de custo vai custar para você aí, sei lá, 70, 80, 100, 120 reais. Instala, o carro do cliente começa a desenvolver um problema que você não consegue mais resolver. Aí daqui a pouco esse carro tem que ir, por exemplo, para uma concessionária, chega lá, o pessoal bate o olho, já vê que a correia não é a original Honda, né? E você vai ter que desembolsar ali quase R$1.000 só da correia, mais mão de obra e mais o que o pessoal lá da autorizada pode dizer que aconteceu, né, gurizada? Então evite problema, tá? Hashtag Carlos também é cultura, né, meu povo? Mas enfim, olha aí, a correia realmente ela é diferente, ó. Ela parece um couro, né? Enfim. E já conversei com alguns amigos aí, diz que já colocaram a correia da Daico, da Contitec, da Goodyear, da Gates, né? E nenhuma delas resolve, só de fato a original Honda, né? Então o meu conselho é não mexe em time que tá ganhando, né? Então a gente vai só trocar a parte ali de polia, parte do tensionador, né? E a correia vai ficar aí até ela se espedaçar, beleza, gurizada? É isso aí. Ou o dono vai lá na concessionária e compra uma nova, né? Ok? Eu gosto tudo nos mínimos dos detalhes, né, meu povo? C3, gurizada, C3. Bom, esse carro agora sem para-choque para poder avaliar a situação aqui, ó, do módulo de ABS. Esse carro está apresentando falha, aparentemente na bomba, aqui ó, esse motor, né, a bomba elétrica aqui, ó. Ó, é o que registra lá no computador quando entra com o scanner, né, com o computador, há uma falha aqui. Há sinais de oxidação aqui, né, na parte traseira ali da bomba, enfim. Aparentemente a bateria não está vazando, tá? É um carro que esse carro não tem nem 30.000 km, não, acho que é 39.000 km, pessoal, esse carro. Um carro bem novo, né? Todas as revisões aqui tinham sido feitas sempre dentro da autorizada, mas aí aconteceu esse problema aqui, a garantia lá foi negada, né? Pessoal, aqui no Honda, ó, tá aqui o tensionador que vai ser trocado, tensionador completo, né? Com o bambolê, como é que é o nome disso aqui, gurizada? Pessoal, aqui no Honda tá aqui o tensionador completo com o suporte, o rolete, né? E o próprio tensionador. Vou dar uma dica para vocês. Aqui, ó, no ponto de ancoragem do dispositivo de tensionamento, né? Enfim, da peça, vai um parafuso Allen, né? Um Allen 8, no caso desse Honda. Alguns Honda usa um Torx, né? Mas no caso aqui é um Allen. E esse parafuso, assim como a maioria dos parafusos Honda, vem num torque, num aperto muito alto. Nesse caso aqui, ó, eu tentei frouxar só tirando a polia da bomba d'água, mas não deu certo. Não tinha ângulo, né, para poder fazer força. Então eu tive que soltar o compressor, ó, do ar-condicionado. Então eu afastei aqui o compressor, ó, nem recolhi o gás, na verdade. Só soltei os parafusos e arredei ele pro lado. E aí eu consegui fazer um cabo força com a alavanca, ó, nessa área aqui, ó. Ok? Então fica de dica para quem nunca removeu esse tensionador. Fica a dica aí para vocês, tá? Beleza, gurizada? Eu achei que... Enfim, eu achei que a coisa ia se estender por uma missão um pouco mais complicada, porque se de fato espana aquele parafuso naquela região, aí ou o carro sobe ou o motor desce, né, gurizada? Ou o carro desce e o motor sobe, né? Vocês entenderam que não há espaço. Mas deu certo. Outra alternativa seria deixar isso aqui ali, né? Não mexer nessa peça e trocar somente o componente danificado, né? Que é esse tensionador aqui. Mas para ficar um trabalho mais legal, eu queria justamente trocar a peça inteira. É isso aí, pessoal. Hoje de manhã me estressei já. Na verdade, estou me estressando a semana inteira, pessoal. Em questão, nunca falei isso pra vocês, a questão de peças ali para a Nissan Frontier. Essa caminhonete já está aqui há algum tempo. E já faz algum tempo que eu venho me incomodando com alguns detalhes aí. A sorte aí que o proprietário, ele é uma pessoa super compreensiva. Mas é uma caminhonete que a gente está sofrendo muito para... Eu estou sofrendo muito para achar peça. Bronzina, já foi a terceira vez que eu peço bronzina. E inclusive procurei uma empresa especializada que trabalha só com peça Nissan Frontier. E é assim, ó, inacreditável tamanha incompetência desse pessoal. Isso que trabalha só com Nissan. Vocês imaginam se eles trabalhassem com outras marcas, né? Parece que estão toda a vida com o rabo cheio de maconha lá. Beleza? Então hoje, mais uma vez, além da bronzina
Não sei se veio certa, porque eu não consegui nem pegar, porque botaram o endereço errado da oficina, já pela terceira vez, né? É 3 vezes que vem errado, né? E é 3 vezes que eles botam o endereço errado, totalizando 6 entregas já mal sucedidas, né? As 3 que chegaram e veio errado igual a cara deles, e mais as 3 vezes que não chegou porque eles botaram o endereço errado igual a cara deles também. Deve andar com o rabo cheio de maconha, né? Enfim. E quem não gostar de droga, gurizada, que vá pra... Enfim, não gosto de maconheiro mesmo, nunca gostei, não sou obrigado a gostar, beleza? Até hoje nunca conheci um que preste, beleza? E deu pra bola. Turma, aqui no Honda já instalei o tensionador novo, resolveu o problema lá daquelas batidas, tá? Lembrava, parecia bater o motor, pra vocês terem uma ideia, do tão alto que era o barulho que fazia, mas na verdade era só um defeito aí do tensionador, ó. Tá aí ele completo, removido fora. Na verdade dá problema nesse pistão hidráulico aqui, ó. Essa aqui é a peça velha, eu já mostrei pra vocês a peça nova. Bom, aqui no painel então eu já desmontei as capas para poder tirar a multimídia que não voltou a funcionar. Dica para quem nunca removeu: a capa aqui de baixo ela é só encaixada, a capa superior do painel também é só encaixada, para daí sim você poder remover a capa barra multimídia, ó, que ela tem umas presilhas por trás da outra capa aqui do painel, né? E aí tem 2 parafusos por baixo aqui, ó, que aí você tem que soltar esses 2 parafusos físicos, destacar. Tem 2 parafusos 8 aqui por baixo da unidade do ar-condicionado que segura a multimídia. Outro detalhe, que o carro é um Honda e a multimídia é pela Mitsubishi. Olha só que legal, japonês e tal, né? Multimídia original Honda, porém fabricada pelo grupo Mitsubishi. Beleza, gurizada? Isso é pra vocês que ficam brigando muito por marca, né? Várias vezes quando eu tenho oportunidade demonstro isso aí pra vocês ir abrindo a mente e desapegando de coisas que não há necessidade de você se apegar muito. Top, hein, gurizada? Pelo que eu vi, esses acessórios aqui acho que não são originais, tá, pessoal? Esse carro tem um kit de acessório aí, ó, de LEDs, ó, tá vendo? Eu vi que não é original por causa disso aqui, ó. Ó, aqui também tem, ó. E a gente vê que foi colado, né? Aqui com dupla face e tal. E tem um LEDzinho que acende, ó. Ali embaixo, tá vendo? Pra clarear aqui o... Enfim, então eu acho que isso aí de fato não é original, né? Pode até um acessório instalado na concessionária, mas foi instalado. Mas ficou muito bonito, né? Show! Bom, o defeito da multimídia é esse aqui, gurizada, ó. Removi ela, removi todos os conectores lá atrás. Ela não tem nenhum botão de reset, nada. Esse carro faltou bateria, porque a bateria dele tá ruim, tá? Tem que trocar a bateria. Então deu aquela queda de tensão. E aí com isso a multimídia travou. Ela liga, funciona o rádio, tudo. Porém a tela dela não acende, né? Então removi ela fora. E agora eu vou encaminhar ela então a uma empresa especializada em reparo de aparelho de som. Na verdade, vou indicar uma empresa e o dono do carro vai levar lá. E aí, se der certo, depois eu mostro.